Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar, na sua casa e aonde você passar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uns versículos que se encontram lá em João. João capítulo 3, versículo 16 será o nosso primeiro versículo. E aqui vai estar escrito assim, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui nós vamos ver Jesus falando com Nicodemos. Mas para nós falarmos desse versículo, nós temos que entender os outros versículos, ou seja, o capítulo. Porque nós vamos ver que aqui no primeiro versículo, nós vamos ver que está escrito assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse versículo aqui é onde que está falando que Deus amou o mundo de tal maneira, ele vem depois de um diálogo que Nicodemos teve com Jesus. E Jesus e Nicodemos foi um fariseu aonde que ficou impressionado, extasiado, quando soube que Jesus se encontrava em Jerusalém. Era a época da Páscoa e ali Nicodemos ele fica impressionado. Mas só que os judeus eles não acreditavam que Jesus estava vindo para salvar o mundo. Eles não acreditavam, os fariseus, mas só que Nicodemos, glórias a Jesus, acreditou. E eu já quero deixar a primeira mensagem que Deus coloca no meu coração. Continue acreditando naquele que veio para salvar você e a sua família. Porque aqui Nicodemos, por mais que os fariseus, a Bíblia vai dizer que Nicodemos foi à noite ver a Jesus. Ele ficou tão entusiasmado que de noite ele pega e vai até Jesus e começa um diálogo com Jesus. Mesmo aqueles que estão à volta dele não acreditando, Nicodemos acreditou. E ele vai conversar com Jesus e começa a interrogar a Jesus e começa a perguntar para Jesus: mas o Senhor não é aquele que faz os milagres? Portanto de Nicodemos ver os milagres que estavam acontecendo à volta, Nicodemos falou: esse é o Messias. Eu creio, eu acredito. Em Nicodemos foi e acreditou. E muitas pessoas estão ao seu lado, podem não acreditar. Mas Jesus está falando ao meu coração para você continuar acreditando, continuar crendo, porque Ele veio para te salvar. Ele veio para salvar você, sua família, os seus familiares, todos que estão à sua volta. Aquilo que você menos espera é aquele que Jesus se entregou no madeiro para salvar. E aqui no versículo que nós lemos vai falar que Deus entregou o seu Filho único, unigênito. Mas só que nós não temos como pular a parte de Nicodemos. Nicodemos é um fariseu aonde que ele vai interrogar Jesus por ver os milagres de Jesus e começa a perguntar. Perguntou-lhe Nicodemos no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele está falando, sabe o que? Eu que estou à porta. Nesse momento Jesus ele está agora falando contigo e dizendo assim: meu filho, volta, venha para o meu reino, vem, porque eu estou te esperando, estou de braços abertos. O meu amor é tão grande que eu entreguei o meu Filho único, unigênito, para você que crê. Ou seja, o amor de Deus supera todas as coisas. E muitas das vezes você está olhando e dizendo, mas só que aquela pessoa, sabe o que você enxerga e fala assim, ou ela está muito caída, ou ela está até crescendo, uma condições financeiras como Nicodemos, e você olha e fala, não tem condições. Um fariseu ou uma pessoa que não crê, essa pessoa não crê em Deus, não tem como ela ser alcançada. E o pai está dizendo, sabe o que? Ei, meu filho, continue acreditando, porque eu estou no controle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Jesus. E Deus ele quer restaurar o caído. Deus ele quer pegar aquele que estava longe da aliança e trazer de volta. E aqui Jesus ele no diálogo com
juntamente com Nicodemos, ele pega e fala assim, ó, perguntou Nicodemos, pode porventura, e respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele está batendo ao seu coração. Ele está batendo e dizendo assim, meu filho, continua acreditando porque eu estou no controle. Muitas das vezes você está orando, você está buscando e nada acontece. Você pega, apresenta o seu filho, apresenta a sua família, apresenta os seus parentes e você não consegue enxergar uma solução. E o pai está falando assim, meu filho, continua orando porque eu estou no controle. Eu irei mudar a situação. Só continua me buscando. Porque o amor de Deus supera todas as coisas. E hoje Deus, ele veio restaurar. Deus, ele veio trazer restauração, aliança com aquele que estava longe, aliança com aquele que estava voltando para trás. O pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Eu consigo restaurar, eu que faço, é eu quem sou. Eu estou no controle, não perdi o controle não. E aqui nós vamos ver que Nicodemos, quando ele começa a conversar com Jesus, ele pega e fala no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando para Nicodemos, sabe o que? Ei, você já viu o sinal, você já viu as maravilhas, tantos livramentos que eu já te dei, continua acreditando, porque assim como eu fiz lá atrás, eu irei fazer no futuro, eu irei fazer na frente, eu ainda faço, eu ainda levanto o manco, eu ainda faço enxergar o cego, eu ainda levanto o caído. Ou seja, Deus, ele está restaurando aquilo que está quebrado, aquele que está caído, aquele que está quebrado, Deus está restaurando em nome do Senhor Jesus. Ei, não sou eu quem falo, mas sim a palavra de Deus. Pode nascer de novo? Sim, da água e do Espírito. Deus, ele está no controle e a promessa divina ainda está de pé. O Pai fez uma promessa. Lá no de Deus, ele pega e entrega o seu Filho único, unigênito, porque ele tinha um plano de salvação, um plano para salvar sua casa, sua família e os seus familiares. Ei, o Pai não perdeu o controle, continua buscando, porque ele vai salvar, ele ainda faz, ele ainda concretiza aquilo que ele escreveu, só continua crendo. O Pai está no controle. E essa mensagem aqui, que Deus amou o mundo, ele vai falar no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mensagem de Cristo mostra o coração de Deus. A mensagem de Cristo mostra o coração do Pai, daquele que amou você primeiro, daquele que me amou primeiro, daquele que pegou e entregou o seu bem maior, o seu bem precioso, para que eu e você fôssemos salvos. Aleluia, glória a Deus. O Pai, ele está cuidando, o Pai, ele está entrando agora em casas e dizendo, calma meu filho, muitas das vezes você não está enxergando, você não está vendo, mas eu estou curando, eu estou salvando, porque eu não foi em vão que o meu filho morreu naquele madeiro. Quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos enxergar o tamanho do amor de Deus. E aqui nós vamos ver que o amor de Deus, ele não é restrito. Ele passa barreiras, ele pula muros, ou seja, ele atravessa tudo para te alcançar, para alcançar aquele que nós não damos nada, para alcançar a mim, aquele perdido, aquela pessoa que você fala não tem como mais. Olha Nicodemos, quem diria que um fariseu iria se achegar para perto de Jesus para conversar com ele e tentar entender as coisas dos céus? Quem diria que um homem bem-sucedido iria crer? Quem diria? Ei, o Pai está falando que ele veio para todos, independente das condições financeiras, independente se ele é grande, se ele é baixo, aos pés da cruz, todo mundo fica
no plano. E o Pai está dizendo: continua acreditando, porque eu estou no controle. E há muitas das vezes em uma fragilidade, num estado de pecado, Deus, Ele te ama. Numa fragilidade, no momento que nós voltamos para trás, no momento que nós paramos, damos aquele tupicão, o Pai está falando assim: dê um tupicão, levanta, se recomponha, postura e vai para cima. O Pai está te chamando de volta. O Pai está dizendo: sabe o que? Aleluia. Que você é dele, que aquele que foi para o madeiro, que o filho dele que foi para o madeiro, não foi em vão. Foi por você. Ei, você é filho, você é escolhido, e o Pai, Ele tem um plano para te salvar. Não é o seu fim, aqui não é o final, ainda não acabou. O Pai ainda está escrevendo uma nova história, o Pai ainda está escrevendo o seu plano, ou seja, Ele já escreveu. Nós só esperamos a concretização, ou seja, o plano de Deus vai ser concretizado. O maior amor do mundo mostra Deus ao entregar o seu Filho único, unigênito, para que eu e você fôssemos salvos. A grandeza do amor de Deus está na cruz. A grandeza do amor de Deus está no madeiro. Quem diria que nós aqui iríamos parar, respirar? Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de começar tudo de novo, de fazer uma nova aliança com Ele. Ei, o Pai está te chamando e dizendo: ei, meu filho, não para não. Ei, meu filho, por que você parou? Ei, meu filho, eu estou à porta e você é meu. O Pai está no controle. Ei, Ele não perdeu o controle não, Ele continua, Ele ainda está diante da situação. Muitas das vezes você pensa que acabou, que é o fim, mas o Pai está dizendo: foi na cruz que um dia Ele foi no madeiro para que nós vestíssemos uma coroa de vida. Todos os dias viva de acordo com a promessa de vida eterna. Viva conforme os planos de Deus. O Pai, Ele fez um plano para você. O Pai, Ele fez um plano, e o plano de Deus era, sabe qual? Ele entregar o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17, para encerrar: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ei, Jesus, Ele está te chamando e está dizendo: eu entreguei o meu Filho para que nós fôssemos salvos. O Pai quer salvar. Um plano foi feito e o plano vai se concretizar. Ei, meu irmão, continua na presença, continua buscando, porque o Pai está no controle e está dizendo: eis que eu entro hoje na sua casa, na sua família, eis que hoje eu faço coisas novas, porque eu entreguei o meu único Filho para você ser salvo, para a sua família ser salva, para você e seus parentes, seus amigos ser salvo. Ei, continua pregando, continua falando do amor de Cristo. Ah, mas se você está fraco, receba o ânimo agora em nome do Senhor Jesus. Se você não está conseguindo caminhar, ei, olha o Pai pegando na sua mão aí, olha o Pai te levantando, te erguendo e falando: ei, meu filho, não para não, continua, porque eu estou no controle. Labá, oh, aleluias, glórias a Jesus. O Pai está no controle, não perde controle não. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você ficasse com essa palavra, porque Ele não veio para julgar o mundo. Ele não deu o seu Filho para julgar o mundo. Ele deu o seu Filho para que Nicodemos, para que todos ali em Jerusalém, para nós nos dias de hoje, fôssemos salvos. E o plano dele ainda está de pé. O plano dele vai se concretizar, porque o Filho do Homem, Ele não mente. Continua crendo,
Deus restaurará, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glórias a Jesus. Pai, que o Senhor cubra com teu sangue cada família, cada familiar, cada pessoa que escutou esta mensagem, aqueles que não escutaram, que o Senhor continue, Pai, fazendo as suas maravilhas. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe.